Hi guys, here I am. Today we're gonna talk about past perfect. Hoje a gente vai falar sobre passado perfeito. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 24. Bom, e aí eu quero que vocês olhem comigo aqui este quadro roxo, ok? Bom, então primeiro eu quero convidar vocês a pensarem comigo sobre o contexto do passado perfeito. Então vamos tentar contextualizar e entender que tipo de ação que é essa. Primeiro passo é esse, antes da gente conhecer a estrutura, antes da gente conhecer forma afirmativa, negativa, primeira coisa é a gente entender qual que é o conceito, contexto que esse tempo vai ser usado. Olha o carro passando aí na rua só para atrapalhar a gravação, mas não fixa nisso não. Pensa aqui comigo que a gente tem que manter foco nos nossos estudos. Então, duas coisas que a gente destaca aqui na página 24. Primeiro ele fala assim, finished past actions that occurred before another past action or time. Então é uma ação de passado terminada que ocorreu antes de uma outra ação no passado ou tempo. Então, o que acontece? Se você está vendo lá uma oração, né, um período com passado perfeito, quer dizer que esse período, essa ação aconteceu antes de uma outra ação no passado. Lembrando que quando a gente fala sobre perfect tenses, nós estamos falando de ações que aconteceram num tempo indeterminado. Como assim indeterminado? A gente não sabe ao certo quando que a ação aconteceu. E o foco é na ação e não na época. Entenderam? Então, primeiro exemplo, para sintetizar isso que eu acabei de falar, é o exemplo que tá aí, ó. Martha's mother had never had any experience helping a young soccer player. Então, a mãe da Marta nunca teve ou nunca tinha tido nenhuma experiência ajudando um jovem jogador de futebol. Ou nunca tinha tido nenhuma experiência em ajudar um jovem jogador de futebol. Então, lembrando aqui que essa Marta é a Marta do futebol, né? Que a gente leu lá atrás o texto sobre como que ela iniciou a carreira dela e tudo mais. Então, gente, o que acontece? Aqui é muito claro, a mãe da Marta nunca tinha tido nenhuma experiência. Ok? Então, é uma ação antes dela ajudar, né? Antes dela ajudar, ela também nunca tinha tido essa experiência naquele período de vida dela. Então, lembrando aqui que toda vez que a gente fala sobre perfect, também a gente está conectando isso com uma experiência de vida. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Se eu já fiz alguma coisa na minha vida, então está conectado com experiências, tá? E aí, a segunda situação que o passado perfeito vai ser usado é past perfect actions occur before simple past actions. Então, uma ação do passado, ela vai acontecer. Uma ação do passado perfeito, ela vai acontecer antes de uma ação do passado simples. Bom, então é como se a gente tivesse, então, uma ação que aconteceu antes de uma outra ação no passado e a gente não sabe ao certo quando antes daquela ação do passado que essa ação do passado perfeito aconteceu. Fica um pouco confuso, mas se você não entendeu, volta, escuta essa parte de novo que você vai entender. Olha o exemplo. Martha arrived in Rio after she had traveled by bus for 3 days. Então, a Marta chegou ao Rio depois que ela tinha viajado de ônibus por 3 dias. Então, presta atenção.
A ação de passado simples aí é Martha arrived. A Marta chegou no Rio, certo? Agora, a ação de past perfect é she had traveled. Ou seja, ela tinha viajado. Gente, quando que aconteceu essa ação? Antes dela chegar no Rio. A viagem foi antes dela chegar no Rio. Então, acho que fica claro aqui com esse exemplo, né? Então, ela viajou de ônibus. Então, ela chegou no Rio. She traveled by bus, then she arrived in Rio. Então, ela chegou ao Rio, certo? Então, eu acho que esse exemplo, ele vai simplificar tudo que foi dito aqui, né? Uma ação acontecendo antes de outra, ou seja, a viagem aconteceu antes da chegada, obviamente, né? Agora, nós também temos algumas expressões que nós vamos usar com esse tempo verbal, que vai indicar essa sequência dos eventos, né? Então, uma expressão é by the time, by mais o'clock. Então, aqui vai colocar por volta de tantas horas, ok? Também, month, year, por exemplo, by 2008, por 2008, mais ou menos 2008. Before, antes. After, depois. When, quando. As soon as, tão breve que. Until, até que. Então, essas são expressões básicas que a gente vai usar. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Nós vamos voltar a debater esse assunto na nossa live, tá? Então, se você ficou com dúvidas, já anota, manda para mim, ou então já guarda essa dúvida para a live. Eu postei também, junto com a nossa atividade de hoje, um material com essa matéria. Não deixa de copiar e de ler com atenção. Lá eu coloquei especificado também sobre a estrutura. Então pense comigo. Nós temos uma estrutura seguinte aí no passado perfeito. Had, que é o passado do verbo have, mais particípio passado. Vamos continuar mexendo com o particípio passado, né? Então temos had mais particípio passado dos verbos. Lembrem também que nós temos dois tipos de verbos: regulares, que são aqueles que fazem o passado e o particípio com o ed, e irregulares, que são aqueles que não seguem regras e aí nós temos que memorizar, né? Ou consultar uma lista, né? Para saber aí qual que é o particípio passado, porque eles não seguem uma lógica, cada um tem uma forma, ok? Bom, espero então que tenha ficado claro até aqui e que vocês leiam e copiem aquela matéria no caderno. Um beijo e até a próxima!